Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa aula de apometria. E nós hoje vamos falar de um assunto muito interessante. Claro, vai ser o primeiro assunto da noite, porque eu espero estar explanando mais conteúdos com vocês hoje. Espero que a aula seja bastante produtiva. Mas nós vamos falar da 7ª lei da apometria, que é a lei da ação dos espíritos desencarnados socorristas sobre os pacientes desdobrados. É justamente um ponto crucial que existe dentro de um trabalho de apometria, que nós sempre deixamos muito claro para um consulente, principalmente aquele consulente que é a primeira vez que ele senta na mesa, a gente pergunta para ele: você já participou de algum trabalho de apometria? Aí ele fala: não, nunca participei. Então é bom que nós passemos algumas orientações para você. A primeira coisa que a gente deixa claro para eles é que dentro de um trabalho de apometria não é o Odair quem manda, ou a Cássia, ou a mãezinha, ou o mestre, ou o João Paulo. Não. É a espiritualidade superior. Aliás, todos os trabalhos. Todos os trabalhos. Todos. Então a gente deixa isso bem os instrumentos, claro. Né? Exatamente. A gente deixa isso bem claro para o consulente, que nós somos os instrumentos do trabalho de apometria. E os verdadeiros cirurgiões, os verdadeiros médicos, são os espíritos superiores. Aqueles que vêm para nos dar todo o suporte energético, de conhecimentos, de tecnologia, tudo isso eles trazem para nós. E nós somos apenas os bisturis nas mãos desses verdadeiros cirurgiões. Vocês sabem que um bisturi em cima de uma mesa, ele não faz nada, ele não opera milagre nenhum. Mas nas mãos de um sábio cirurgião, ele opera milagres. Ele provoca revoluções, né? Então nós somos apenas esses bisturis. E a espiritualidade superior é quem entra com todo o suporte para a execução desse trabalho. Tanto que nós sempre brincamos com os consulentes, a gente fala que existe, para acontecer um milagre, existe uma matemática, uma soma, em que 90% do milagre na vida daquele consulente depende dele. Depende da fé dele, da mudança de pensamentos, de sentimentos, de atitudes. Eu sempre bato muito na tecla com o consulente. Jesus sempre falou para as pessoas: a sua fé te curou. Aí ele já colocou 45% da responsabilidade da cura na fé. Feliz falou 92%, doutor Feliz. Exatamente. Aí depois ele ainda completou: vá e não peques mais para que nada de pior te aconteça. Então ali ele já estava determinando que deveria haver uma reforma íntima. Deveria haver uma mudança na vida daquela pessoa. Seja lá o que fosse de errado, que foi a causa daquele problema, aquela pessoa deveria deixar aquele tipo de prática para o passado. Então, se aquela pessoa bebia, podia beber. Se prostituía, podia se prostituir. Se tinha conduta desregrada com relação a dinheiro, ou escravos, família, tudo aquilo ali tinha que ser mudado. E, inclusive, eu gosto muito de citar o exemplo da situação dos 10 leprosos, em que apenas um deles voltou para agradecer e fez realmente a mudança íntima. Esse se curou. Os outros 9, a doença voltou, né? Então a gente sempre fala para o consulente justamente essa historinha que eu estou contando para vocês. 90% da sua cura depende de você. Os outros 9% é a espiritualidade superior, que vai fazer a parte dela para te socorrer, para te ajudar. E apenas 1% cabe a nós, que somos apenas os bisturis. Então não venha colocar a responsabilidade da sua melhora nas costas de nenhum dos membros
Da mesa. Mas isso me deixou numa confusão tão grande. Sim. Fé, merecimento, necessidade. O tempo para que cada coisa se ajuste, venha a limpeza, venha a remoção de uma energia negativa, remoção do espírito obsessor, remoção do espírito doente, remoção de outra coisa. Às vezes o processo de tratamento é um tanto quanto longo. Algumas pessoas mais ansiosas se precipitam e saem de casa em casa catando aquilo que não tem merecimento, aquilo que não tem discernimento. Você quer falar sobre isso? Muito comum. E inclusive vai fazer um gancho para o que a mãezinha falou aqui antes do trabalho a respeito da situação dos consulentes. Realmente existem aquelas pessoas que elas querem o imediatismo. Eles querem que o problema deles se resolva já, imediatamente, de qualquer maneira. E outra coisa muito importante, ele não vê que aquela continha, 90% é dele. Ele não vê. Ele quer jogar assim, ó, não, 90% é da espiritualidade, 9% é do médium e 1% é meu. E olha lá o que fala 1%. Ele vai, não, é 90% da espiritualidade, 10% dos médiums, e eu não vou fazer nada. Eu não vou mudar. Não sarei. Aí, exatamente. Aí eu fui lá e não sarei. Então vou procurar outro. Aí nesse eu não sarei. Então vou procurar outro. E aí vai acontecer igual teve um caso de uma pessoa em que a espiritualidade simplesmente virou para essa pessoa, um rapaz de 42 anos, que ele tem a mesma idade que eu, virou para ele, virou e falou assim, ó, trabalha, chega de ser consulente, chega de buscar, você é um eterno buscador, chega, agora está na hora de você pegar todo esse conhecimento que você já adquiriu, pulando de casa em casa e colocá-lo a serviço do seu próximo. Coitadinho, sinto coitadinho. Colocá-lo a serviço do seu próximo. Ele virou para mim e falou, eu não estou preparado. Sim, eu não estou preparado. Eu acho que eu ainda não estou preparado. Aí eu virei para ele, você já reparou que toda vez que a gente fala sobre constelação familiar, você dá uma aula? Toda vez que a gente fala sobre reiki, você dá uma aula. Toda vez que a gente fala sobre cura prânica, você dá uma aula. Quando a gente fala de umbanda, você dá show. Quando a gente fala de apometria, você também dá aula. Por quê? Porque você já frequentou tudo quanto é lugar que tinha esse tipo de conhecimento. Mas não está preparado. E você não está preparado? Não, ainda não. Ainda não. Aí a espiritualidade foi e falou para ele, então, filho, infelizmente, o seu tratamento se encerra agora. Porque você trabalhando, você vai se tratando. Você não quer trabalhar. Então, infelizmente, o que nós podíamos fazer por você foi feito. Nós afastamos obsessores, tratamos personalidades, tratamos magias antigas, te revelamos muita coisa sobre o seu passado, que inclusive você já confirmou em outros lugares, mas você ainda acha que não está pronto? Você ainda quer colocar nas costas da espiritualidade a responsabilidade pela sua melhora, sendo que você não quer fazer a sua parte? Porque nós não estamos falando aqui para você virar um João de Abadiânia, não, e dedicar sua vida à espiritualidade, não. Nós estamos falando para você que você, das 168 horas da semana, você tire 2 para ajudar o próximo. E eu acho que você pode tirar essas 2 para ajudar o próximo. Ou melhor, se ajudar, né? E sabe o que é o mais complicado? Ele não trabalha. Que falasse assim, não, mas é porque eu não tenho tempo, porque eu estudo, eu trabalho, eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho esposa. Negativo, ele não tem nada disso. Ele não é casado, ele é solteiro, mora com a mãe e não trabalha. Então não tem argumento, não tem argumento. E mais, não existe um centro ou núcleo terapêutico em Goiânia que não conhece o nome dele. Eu não sei como é que eu não chego aqui.
Não tem um centro em Goiânia ou um núcleo terapêutico, mas eu acho que é porque ele já soube de antemão que aqui o buraco é mais embaixo. Então acho que ele puxou um pouquinho o freio de mão com relação a vir aqui. Mas aí o que acontece? Isso é muito comum. Aí fica pulando de centro em centro. E, inclusive, já foi em centros, porque lá em Nerópolis existe como se fosse um conglomerado de centros. Já rodou tudo aquilo lá. Já foi em umas, em Senador Canedo. Tem uma benzedeira lá na Vila Galvão, que a hora que ela vê ele, ela... Aqui tem um consulente assim também. Um dia desse eu desocupado, no caso, você queria aquele o fulano de tal, eu falei, meu Deus do céu. Aí chega um ponto que o senhor falou que eu achei muito interessante e que inclusive vai coaduno com o que a mãezinha falou. Eu, como vocês sabem, eu trabalho de forma consciente porque eu não incorporo. Eu irradio, eu canalizo. A mãezinha mesma que tem evidência vê as entidades próximas a mim. Ela não vê a entidade tomando conta do meu corpo. Ela não acopla. Então eu tenho consciência 100% de tudo que acontece. De tudo que acontece. Eu tenho plena consciência de tudo que acontece. Aí o que acontece? Tem uma situação que eu já vi acontecer aqui na casa, de uma pessoa que, por coincidência, chegou a passar com o meu aparelho por 3 vezes. E todas as vezes, a hora que chegava, a entidade pergunta: o que você veio buscar? Emprego. Emprego. Aí, a entidade virou para ele e falou assim, a primeira vez: você tem profissão? Tem. Eu sou formado em tal curso. E tem quanto tempo que você se formou? Tem tanto tempo. Você fez estágio? Não, eu não fiz estágio. Mas como assim? Você fez um curso superior sem estagiar em algum lugar, alguma empresa? Já, né? Mas aí a entidade virou para ele: e você está entregando o currículo? Não. Aí veio o choque. A entidade foi e virou para ele e falou assim: filho, você tem que entregar currículo. Você tem que buscar um emprego. O emprego não vai cair no seu colo. Mas eu estou buscando aqui tem 8 meses. Ou seja, é só para vocês terem uma noção. Ele não está esse tempo todo passando com a entidade do meu aparelho, não, gente. Eu não tenho isso de casa. Mas ele falou isso claramente. Tem 8 meses que eu estou buscando aqui. Aí a entidade falou: você está buscando um lugar errado? Aqui não é banca de emprego. Você tem que procurar no Cine, nas empresas. E outra, você tem que procurar, porque é o seguinte: aí a entidade foi fazer um mapa com ele. E a entidade localizou que ele é o seguinte. Eu vou falar o curso porque ele é formado em administração de empresas. Aí o que aconteceu? Aí a entidade virou para ele e falou assim: filho, você, para conseguir chegar a um cargo de administrador, você tem que começar lá embaixo. Então, comece com um emprego lá embaixo. E aí você vai subindo dentro da empresa. Subindo dentro da empresa. Até você chegar a um cargo de administrador. Então, comece lá embaixo. Que normalmente é do dono. Mas eu não quero. Eu quero exercer a minha área. Tá difícil. Aí a entidade virou para ele e falou assim: você não tem experiência, você não fez estágio em nenhuma empresa, porque geralmente quando a pessoa faz um estágio numa empresa e ela se destaca, a hora que termina o curso, ele é contratado. Exemplo, meu sobrinho, que está fazendo engenharia mecânica. Ele foi contratado como estagiário num escritório de engenharia, trabalha com refrigeração industrial. E agora, com a crise,
o dono do escritório teve que demitir alguns engenheiros. E ficou com ele, porque o estagiário é baratinho, né? Ficou com ele, estagiando lá. Mas o dono do escritório já está apostando tanto nele, que já está pagando cursos extraordinários de fora do currículo para que ele faça, porque já está querendo garantir um bom profissional no futuro. Esse aí é certeza que tem um emprego garantido na hora que terminar a faculdade. Meu sobrinho aconteceu isso, administração. Ela começou novinha, com 15 anos. 19 anos tinha terminado a administração. Ela fez estágio e ela foi encaminhada para... Fez estágio na Caixa Federal. A Caixa Federal encaminhou para um banco. Ela foi ser subgerente. Aí que ela casou bem com o médico, o marido falou assim, eu te dou o que você ganhará. Até hoje ela ganha, ela é sua mamãe. Ganha como administradora para ser mãe, ela é administradora do lar. Vai ver, porque ela sobressaiu. Exatamente. Início, né? Aí, então é muito importante, gente, que nós tenhamos a consciência disso, de que a entidade não tem a responsabilidade de carregar a cruz do consulente. E muito menos nós. Porque eu já vi caso de médium ficar preocupado com o resultado do tratamento do consulente. E já aconteceu de o consulente chegar, e eu já contei esse caso aqui, que a entidade virou para o consulente e falou, filho, você está usando o remédio que eu te orientei? Olha, doutor, até que fazer eu fiz, mas não estou usando não. Ah, mas como assim? Fez por quê? Porque o médium, preocupado, foi lá no parque cortar a folha e trouxe para ela. Porque se deixasse por conta dela... Se deixasse por conta dela... Eu não sei o que é essa planta, eu não sei aonde tem, eu não sei. Mas aí o médium, preocupado, foi lá no parque, cortou a folha e trouxe para ela. Ela fez o remédio, sim, porque o médium trouxe a folha. Mas falou na cara dura, eu não estou usando. Eu já vi, vou falar assim, minha filha, da próxima vez eu vou ter que tomar o remédio. Eu também já vi. Eu também já vi. Exatamente. Então, gente, é grave, muito grave isso. E realmente tem consulente que vem aqui na segunda e na terça vai na casa de Maria Conga. Na quarta vai no Pai Joaquim. Na quinta vai no Irmã Sheila. No tratamento do Irmã Sheila. Tem médico também que faz isso. Na sexta que é ir na casa de Maria de Nazaré. Aí no sábado é perigoso ir numa igreja evangélica qualquer, ele vai na sessão de descarrego da Universal. E no domingo ainda vai na missa. Na missa, só garantir, Só, pra garantir vai na missa, vai papar uma hóstiazinha lá. E como na igreja católica existe o papar hóstia, aqui dentro tem o Papa Passe. Dentro dos centros espíritas e espiritualistas tem o Papa Passe, que é aquela pessoa que ela quer colocar assim, não, eu estou fazendo a minha parte, eu estou indo lá pedir, mas é só isso, eu não vou fazer outra coisa, eu vou lá pedir. Então, se ele se conscientizar e se melhorar e buscar desenvolver as suas capacidades, resolve. Porque igual já teve gente que falou pra gente ali dentro da salinha de apometria, eu tenho certeza que vocês, quem participou no dia ouviu, virou e falou assim, viraram pra pessoa e falaram, você é médium? Sou, mas não quero saber disso de jeito nenhum, eu não tenho religião, não quero saber de religião, não quero nada disso, não quero me envolver com nada disso. E quer saber. E quero saber. E quero resolver todos os problemas da minha vida. Então isso é muito comum, gente. Muito comum mesmo. Então, nós precisamos também dar essa responsabilidade, sabe? Delegar a responsabilidade ao consulente também pela melhora dele. Lembrem-se que Jesus falou, faça a sua parte que o resto do céu te ajudará. Aí o consulente acha assim, não, fazer minha parte é ir lá no centro pedir.
Não, é muito mais do que isso. É igual a entidade virou para o rapaz e falou, entrega currículo. Agora, vou dar um exemplo para vocês, fantástico, que também foi tratado. Uma consulente que chegou na entidade, virou para a entidade e falou assim, olha, eu trabalho com um determinado ramo e, assim, eu não sei se é por causa da crise, mas a minha clientela baixou. Eu estou tendo pouquíssimo retorno. E tá difícil, porque eu tenho filho para sustentar e tudo mais e tal. Eu queria que fizesse uma limpeza nos meus caminhos. A entidade falou assim, ótimo, eu vou limpar os seus caminhos, mas você tem que trilhar esses caminhos. Você tem que caminhar. E aí eu vou te passar algumas orientações para que você siga. E se você seguir essas orientações, eu tenho certeza que você vai prosperar. E eles ensinam até como fazer a abertura de caminho, né? Exatamente. Como iluminar, como colocar luzes, como expandir caminho, eles orientam. Aí, o que aconteceu? Ele passou algumas orientações, assim, eu acho que a entidade que veio devia ser algum merchan, porque o cara era forte na orientação. Ele passou algumas orientações para essa pessoa e falou, você faz isso, 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 isso e isso. Quando foi um mês, mais ou menos, depois, ela voltou e coincidentemente veio no aparelho de novo. E aí ela já chegou falou assim, olha, mas precisa ver o quanto melhorou, tá fantástico, fez tudo que o senhor orientou, fez tudo direitinho. A entidade ainda virou para ela e falou assim, porque não era a mesma entidade. Não era eu aquele dia, era outra, o aparelho era o mesmo, mas era outra entidade, tá? Mas, inclusive a entidade que orientou ela era um guardião. Ele falou assim, olha, era um guardião que te orientou. Então realmente é o danado que gosta de abrir caminho. A área dele. Então ele te orientou e você está seguindo tudo que ele te orientou. Ela falou assim, tudinho, inclusive essa semana eu vou buscar o avental que ele pediu para eu mandar fazer. Olha, porque tá tudo dando certo, melhorou tudo, precisa ver o tanto que tá bom. E agora já tá de um jeito que eu tô tendo que agendar cliente. Gente, não tem como não interferir, me perdoa, não tem como. Não tem como é o seguinte, eu que convivo com cada um de vocês que são médicos de comparação, que são médicos anímicos. Sou eu que convivo com vocês que dá o passo, eu que convivo com vocês que ajuda de todos os departamentos. Eu que convivo, que sei as sequelas que cada um de vocês carrega, que chega em mim, expõe essas sequelas, para que eu analise com a minha experiência de idade e para poder ajudá-los a trilhar o caminho. Não tem outra solução, a não ser que você não dê o passo. Se você não der os seus passos em busca da solução do problema, não adianta ficar esperando a entidade. Não adianta mudar de certo espírito. Vista você preto, branco, verde, amarelo ou cor de rosa. Não adianta, se você é um trabalhador, você é um assistente certo. Se você não correr atrás da solução, não vai acontecer. E outra coisa, quando você fica mudando de centro em centro, você tem que entender que cada um trabalha com uma vibração diferenciada do outro. Cada centro tem a sua característica de vibração pelos seus assentamentos espirituais. Então, se você cruza linhas, chama-se cruzar linhas na espiritualidade, é você sair do centro A para o centro B. Pega uma porta, imagina um parafuso desse tamanho, me ajuda aqui. Parafuso desse tamanho, rosca todinho. Quando você, sua vida é o quê? O parafuso sem a porta. Aí veio um passe, arrochou a porta e 5 voltas. Tomou água fluida, arrochou a porca, mais 5 voltas. Fez um transporte do sofredor, atravessou a porca, mais 5 voltas. Isso é um processo que está em 30, 60, 90, 120 dias, para um espírito que tem 3, 4 mil anos de vida cometendo erros. Vocês têm que entender que tudo é um processo de tratamento a longo prazo. Entendeu? Não adianta porque você vê a sua filha, porque você vê o seu filho, e você fica aflito, ficar buscando alternativas outras. Não, para, senta o pé daqui. É com o caboclo girassol, é com o caboclo fulano de tal, é com a linha de umbanda, é com o guardião, é com a apometria. Mas senta, bota sua bunda na cadeira e fica quieto, trabalha, estuda, muda de conduta, olha e vigia. Não tem jeito, não tem outra maneira. Eu sofro ali dentro, levo os problemas para casa, acordo 2, 3 horas da manhã, entro no WhatsApp, para a gente achar uma solução desse moço aqui que está com uma filha de 10 anos de idade que está com uma no útero. Estou lá preocupado, meu Deus do céu, quem vai ser hoje?
Chego da Fabrício, qual que é o próximo atendimento que a doutora fulana, não, agora é um trabalho de apometria, não, agora é água fluida misturada com antibiótico anti-inflamatório. Gente, é aqui dentro. Ou então, se você acha que aqui dentro não está surtindo o efeito necessário, ache um lugar que você sinta-se confortável, que você sinta segurança, que você se dá e recebe amor. Senão, não adianta. Agora, é isso aí, como o Daí está colocando, que a gente precisa conversar com os consulentes, né? Porque o nosso maior problema lá dentro são eles. Né? Exatamente. É dar essa consciência de que ele tem que fazer a parte dele, ele tem que ter paciência, o tratamento é homeopático e a cura é na alma. Senhora. Na alma. Ela reflete no físico, mas a cura é da alma. É lá do corpo pé espiritual. Nós estamos cansados de dizer que nós, os trabalhadores dessa casa, São somos mais doentes do que os doentes que vêm. São mais doentes. O assunto que eu abordei aqui agora, não abordei para consulente, não. Abordei para o corpo mediúnico. O assunto que eu abordei, as colocações que eu acabo de fazer, não incluíam um consulente. Ou exclusivamente para os trabalhadores da casa, no meu comentário. Eu carrego as mazelas junto com vocês sabem disso. Vocês sabem isso aí, a sua intimidade conjugal, eu sei o seu problema financeiro, eu sei a sua dificuldade do trabalho, eu sei a sua dificuldade de cada um de vocês aqui. Porque vocês me dão esse privilégio, essa confiança de chegar em mim e expor o seu problema. Para quê? Para que eu junto a entidade em busca de solução, para que numa firmeza do ponto que eu vou fazer, para que eu acenda uma vela em busca de quê? Do seu equilíbrio para você encontrar. Agora, não adianta, Carlos Gervásio, acabou com o girassol, acabou com o Exu Guardião, não adianta. Se você não fizer a sua parte, não tem jeito. Com certeza. Então, gente, então é muito importante que nós tenhamos essa consciência de que os grandes trabalhadores são espiritualidade e que eles atuam dentro de duas leis muito importantes: a lei de causa e efeito, né, que é a lei kármica, a lei de ação e reação, cada um chama de um nome, e também do livre-arbítrio. Eles não interferem no livre-arbítrio de uma pessoa. Não adianta uma mãe chegar aqui no Congá e pedir para uma entidade para que o filho dela deixe de beber, se o filho dela não quer deixar de beber. A iniciativa tem que ser pedir para um filho conseguir um emprego, se o filho não quer. Ele não quer trabalhar. E principalmente porque ele sabe que ele não trabalhando, a mãe vai bancá-lo. Aí ele não quer trabalhar mesmo. É a situação daquele rapaz lá de 42 anos que eu falei para vocês, formado em odontologia. Ele não quer outro filho, não? Estou querendo uma mãe. Formado em odontologia, a mãe deu um consultório para ele, montou um consultório para ele. O curso dele? Ele ia nesse consultório quando ele bem entendia. Aí até o dia em que ele resolveu fazer o seguinte: ele vendeu esse consultório, pegou todo o dinheiro que a mãe investiu no consultório, que foi muita coisa, equipamento de última linha, e emprestou esse dinheiro a juros. E hoje eu falo que ele vive às custas da mãe justamente por quê? Porque ele vive do juro do dinheiro que a mãe deu as coisas para ele. E ele virou agiota, né? E não quer saber de trabalhar, não quer saber de responsabilidade nenhuma. E é igual eu falei para vocês, pinga de centro em centro, pinga de terapia em terapia. Todos os terapeutas de renome de Goiânia conhecem a peça. Conhecem. E outro dia eu encontrei com uma pessoa que virou e falou assim: nossa, Daí, eu encontrei com fulano outro dia numa casa aí e tá numa situação de dar dó, porque ele tá mais confuso do que nunca. Ele tá doidinho. Principalmente porque ele entrou numa vibe aí desses gurus. Sabe aqueles gurus que pinta a cara, bota a pedrinha no meio da testa e fica on? Pois é. Aí é o guru, né? E fazer bom, e fazer bom. Exatamente. E dinheiro, ó, dá-lhe dinheiro, né? Que inclusive esse rapaz, ele pelejou comigo lá na casa de Maria de Nazaré, que nós deveríamos cobrar. Assim, não, daí não precisa cobrar R$100 a consulta, um valor simbólico.
Cobra assim, R$10 de cada consulente, porque vocês atendem 20 consulentes toda sexta-feira, então já vai dar aí, ó, R$200. Por mês é 800, já dá